Olá, meus amigos, minhas amigas, terceiro ano. Estamos lá aqui para mais uma aula de Física 3. E nessa aula agora é um pouco diferente, né? A gente ouve pouco falar disso, né? Física quântica. Só para ficar bem claro para vocês, hoje em dia a palavra quântica é muito usada, mas normalmente é mal usada. Tem muito charlatão aí usando a palavra quântica para vender produtos, né? Que fique bem claro, a física quântica é a física do subatômico, é a física que estuda as partículas do tamanho comparável ao tamanho de um átomo e menor do que isso. Quer dizer, é uma coisa bem específica que está bem longe das coisas mundanas que o pessoal costuma associar aí com a palavra quântica. Então, cuidado com esses charlatães aí. Muito bem. A física quântica, ela tem uma história bacana, ela surgiu no início do século XX, tá? Porque havia muita coisa que estava aparecendo em experimentos que a física clássica não explicava. Precisávamos de uma nova física, né? Particularmente, tem três coisas que nós vamos discutir que a física clássica não explicava. A radiação emitida por um corpo negro, o efeito fotoelétrico e o espectro de linhas emitidas por gases incandescentes. Então, esses três tópicos aí nós vamos estar discutindo em detalhes, foram que deram origem, então, à física quântica, à física do estudo do átomo, como esse modelo que vocês podem ver aqui. Bom, tudo começou com a teoria do corpo negro, né, aonde, bom, para começar e dar um pouquinho de contexto para vocês, o que é um corpo negro, né? Corpo negro é um radiador térmico ideal, ou seja, é aquele corpo que absorve toda a radiação que incide sobre ele, tá? Só que ele emite energia também, ele emite uma radiação eletromagnética. Ele emite na mesma taxa que ele absorve, de forma que ele mantém-se em equilíbrio térmico. Bom, pela teoria clássica, né, a física clássica que existia na época, né, quanto maior a temperatura do corpo, maior a energia de vibração dos seus átomos, né, e maior a energia da radiação emitida, tá? Bom, isso era um problema, porque vejam, esse gráfico aqui, ele mostra direitinho como era a previsão teórica clássica, que é essa linha pontilhada, e ele mostra que os experimentos mostravam um crescimento até esse determinado comprimento de onda aqui, e a partir daqui um decaimento, certo? Então, bem diferente do que a previsão teórica clássica fazia. E muitos físicos tentaram responder, entender o que estava acontecendo, né? Muitos experimentos foram feitos para confirmar, mas os experimentos sempre mostravam essa curva aqui, totalmente diferente da curva prevista pela teoria, tá? Só concordava com ela em grandes comprimentos de onda. Bom, aí vem o Planck, Max Planck, né? Esse sujeito que vocês estão vendo aí. Tentando explicar essa teoria do corpo negro, tá? Ele considerou que os átomos do corpo negro vibravam como um sistema massa-mola, oscilando sem atrito, né? A gente falou desse sistema massa-mola lá no primeiro ano, quando a gente estudou energia potencial elástica, né? Se você estica essa mola, esse corpo preso à mola e solta, se ele não tiver atrito, ele vai ficar oscilando aqui. Toda a vida, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. O movimento oscilatório é isso, né? É um movimento de vai e vem. Ok? Bom, então pensa em cada átomo dessa forma aqui, né? Fazendo isso, a gente teria, então, vários osciladores, que eles chamam de osciladores harmônicos, tá? Porque esse movimento é chamado de movimento harmônico simples, teriam suas energias distribuídas estatisticamente de acordo com a temperatura. Então, essa foi uma hipótese que o Planck adotou
para tentar explicar aquela teoria e fazê-la coincidir com a prática. Só que mesmo com essa consideração, ainda haviam divergências, especialmente no ultravioleta, né? A diferença no ultravioleta era gritante, tanto que era chamada de a catástrofe do ultravioleta. Porém, analisando seus cálculos, né, ele percebeu que se ele fizesse uma consideração de que a energia desses osciladores harmônicos, né, só poderia ter alguns valores discretos, a coisa coincidia, a teoria coincidia com a experimental. Como assim certos valores discretos? Discreto é usado na física como contrário de não contínuo, é o contrário de contínuo, tá? É meio antagônico a contínuo. Contínuo é qualquer valor possível, tá? Discretos são alguns valores possíveis. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Se a gente vai comprar uma ração para cachorro, por exemplo, uma agropecuária, né? A gente consegue comprar qualquer quantidade que a gente quiser. Eles pegam um saco lá e pesam para mim 100 gramas, 200, 1 quilo e meio. Agora, se eu for comprar no supermercado, eu sou obrigado a comprar um pacotão de 20 quilos, 15 quilos, 10 quilos, certo? Então, no supermercado, a ração do cachorro ela é discreta. Ela só existe em alguns valores possíveis, né? Lá na agropecuária ela é contínua. Eu consigo comprar qualquer quantidade que eu quiser, tá? Então o Planck ele fez essa suposição que ele mesmo não achava que era uma coisa muito realística, foi apenas um chute teórico, tá? Para tentar conciliar a teoria com a experimental. E fazendo isso, ele conciliou, tá? E ele fazia aí, para essa conciliação ficar perfeita, ele teria que adotar uma das constantes da sua teoria, que é a constante H, igual a 6,64 vezes 10 a menos 34 joules segundo. Essa constante que vai vir ser chamada depois de constante de Planck em homenagem a ele, tá? Então, a gente tem, pela solução do problema dele, que a energia dos osciladores do corpo negro era quantizada, ou seja, ela só poderia adquirir valores múltiplos de um valor fundamental, ok? Então, retornando àquela história dos pacotes, né? Então, se você vai comprar sal no supermercado, você pode comprar 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, sempre múltiplos de 1 quilo, porque ele é vendido em pacotes de 1 quilo. Ok? Isso é ser quantizado, é ser múltiplo de uma quantidade fundamental, tá? Então, esse oscilador harmônico só poderia ser encontrado em alguns níveis de energia quantizados, tá? Ou seja, eles são igualmente espaçados, e a diferença entre um e outro é HF, onde F é a frequência desse oscilador. Então, aqui nesse gráfico, a gente vê direitinho a comparação, ó, a energia do oscilador, classicamente, ela é contínua, ou seja, ela pode adquirir qualquer valor aqui dentro desse gráfico, por isso que está em cinza aqui dentro, né? Só que pela teoria de Planck, só poderia ter alguns valores específicos, que são essas linhas horizontais aqui, ó, cada linha horizontal representa um valor de energia para o nosso oscilador harmônico. E o grande trunfo da teoria de Planck é que ele coincidia com a experiência, né? Enquanto a teoria clássica explodia lá no infinito, tá? A teoria de Planck, ela casa com um experimento, por isso que ela é importante. Mas, a princípio, ela ficou mais como uma exploração teórica, né? E o próprio Planck relutava em associá-la a algo real. Bom, mas ela foi divulgada. Apesar de relutar bastante, o Planck divulgou a sua teoria.
Bom, aí vem outra coisa que começou a aparecer nos laboratórios aí. O efeito fotoelétrico, tá? Que é esse efeito que vocês estão vendo aqui na figura, na animação aqui do lado, né? O que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma luz, tá? Uma radiação chegando numa placa metálica, tá? C, e dessa placa metálica, elétrons saltam em direção a outra placa metálica A, né? Gerando uma corrente nesse circuito que vocês estão vendo aqui. Esse circuito até tem essas baterias aqui, mas essas baterias, elas estão aplicadas, né, no sentido contrário da corrente, inclusive. Vejam que entre C e A é vácuo, tá? Não tem nada aqui, não. E os elétrons conseguem se mover mesmo sem um condutor, porque eles têm uma energia, tá? Acontece que para você arrancar um elétron de um metal, né, não é simples assim. Eu tenho que realizar um trabalho sobre ele, tenho que dar energia para ele. Essa energia que eu tenho que dar para ele, essa chamada de função trabalho do metal, que eu vou usar a letra W, tá? As observações experimentais, né, depois de descoberto o fenômeno, né, foram feitos vários experimentos para estudá-lo, e eles perceberam que o fato de arrancar elétrons de uma placa metálica ou não dependia da cor da luz utilizada e não da intensidade da luz, tá? Então, quer dizer, não adianta eu usar uma lâmpada mais forte, né? Eu troco uma lâmpada de 50 watts por 100 watts, tá? O fenômeno não acontece. Se for, por exemplo, uma luz vermelha ou uma luz amarela. Mas, de repente, se eu uso uma luz azul ou violeta, ela consegue, mesmo que seja uma luz fraca, de 10 watts. O que eu não consigo com 100 watts, né, de luz amarela, eu consigo com 10 de azul. Ou seja, depende da cor da luz, não da intensidade. A intensidade que está associada à potência, tá? A intensidade é a potência sobre área. Bom, e aí vem um dos grandes gênios, se não o grande gênio do século XX, Albert Einstein, né? E ele vai, então, usando um pouquinho do gancho da teoria de Planck, ele vai explicar o que está acontecendo com o efeito fotoelétrico, né? Por que o efeito fotoelétrico depende da frequência da radiação e não da sua intensidade. Essa explicação foi tão importante, né, que rendeu a Albert Einstein o efeito fotoelétrico, né? Só uma curiosidade, ele não recebeu o prêmio Nobel por causa da teoria da relatividade, que é muito mais importante, mas recebeu pela explicação do efeito fotoelétrico. Uma das grandes injustiças do mundo, mas enfim, pelo menos foi remediado um pouco. Bom, então, seguindo um pouquinho a ideia lá do Planck, ele vai dizer, então, que a luz, que a radiação, né, particularmente nós estamos falando em radiação monocromática de uma cor só, como violeta, por exemplo, né, nessa figura, ela é constituída de pequenas quantidades, pequenos pacotes, né, a gente já falou da quantização, né, que ele vai chamar de quanta de luz, tá? Pequenas partículas, então é como se a luz fosse constituída de pequenas partículas. Mas essas partículas são tão pequenas e são emitidas em tamanha abundância, né, que elas parecem um contínuo, tá? É como você olhar para o mar. Você olha para o mar e vê um contínuo de água, mas na verdade a gente sabe bem que a água é constituída de moléculas de H2O, certo? Então, só fazendo essa analogia aí da molécula com o quanta de luz, tá? Que o termo quanta não pegou muito, depois ele foi trocado para fótons, tá? Então, essa partícula ficou mais conhecida como fóton. Então, o fóton seria uma partícula de luz, tá? O menor pacotinho possível de luz. E, para Einstein, a energia desses pacotinhos seria, então, dada por HF.
H, então, é a nossa constante de Planck, que eu já apresentei para vocês, e o F é a frequência da radiação. Então, aqui está ilustrando o efeito fotoelétrico, a radiação, né? Aqui você tem os fótons. Os fótons, tem uma ondinha lá dentro, né? Para lembrar que eles se propagam como uma onda. Eles estão incidindo aqui em um metal, e esse metal, ele absorve esse elétron, esse fóton, o elétron absorve o fóton, vira um fotoelétron, e ele é ejetado do metal. Tá? Muito bem. Evidentemente que se esse fóton tem uma energia HF maior do que a função trabalho, porque o trabalho é a energia que eu tenho que gastar para arrancar o elétron. Se ela for maior do que a função trabalho, o elétron consegue sair, né? Ela fornece a energia necessária. Se for menor, aí não consegue, ok? Então, a energia do fóton é que vai determinar, né, se o elétron vai ser arrancado ou não. E como a energia está associada à frequência, né, o Einstein conseguiu, então, relacionar a frequência ao fato de arrancar um elétron. Esses elétrons que são arrancados, eles têm uma energia cinética, EC, né? E pela conservação da energia, que vale também aqui, né? A energia do fóton, ela é dividida, vamos dizer assim, né? Uma parte dela é gasta para arrancar o elétron, que é a função trabalho, e o que sobrar vira energia cinética do elétron. Tá? Então, a energia cinética do elétron, na verdade, seria a energia do fóton menos a função trabalho. Ok? Detalhe importante é que cada elétron só pode absorver um fóton, tá? Um fóton de cada vez. E esse processo é muito rápido, considerado, então, instantâneo. Então, aqui nós estamos no regime comunista, cada um fica com um, tá? E é instantâneo. Então, quer dizer, o fóton, o elétron, ele não vai ficar acumulando energia, ele vai ficar absorvendo energia até conseguir o que ele é necessário. Ele absorve um fóton. Se essa energia do fóton for suficiente para arrancá-lo, ele já vai embora de uma vez. Se não for suficiente para arrancá-lo, ele não vai, simplesmente não vai, ele não vai absorver outro fóton. Ok? Muito bem. Vamos então agora fazer um probleminha, uma questão do PISM aí, né? Vocês ainda vão fazer prova do PISM. A gente tem um eletroscópio, né? A gente estudou eletroscópios, né? Tá aqui um eletroscópiozinho, duas tiras de metal suspensas e tal, um isolante. E aí, ele já tem uma carga negativa aqui, tá? Ó, esse eletroscópio está eletrizado com carga negativa. Se você ilumina esse eletroscópio com luz, observa que essas plaquinhas se fecham. No entanto, se você colocar uma placa de vidro aqui, tá? Entre a luz do sol e o eletroscópio, as plaquinhas não se fecham. Ok? É isso que está explicando aí. Bom, e aí a pergunta dele é qual das alternativas explica esse resultado aí. Tá? Então, tá aí todas as alternativas. Bom, na verdade, a resposta é a letra A. O vidro, quando ele é colocado aqui, né, aqui, aliás, né, ele vai bloquear a luz, né, essa luz ultravioleta, que tem maior frequência e mais energia do que a luz violeta, tá, gente? E essa energia, em situações normais, ela é suficiente para arrancar os elétrons, como a gente viu aqui, né? Por que a luz ultravioleta? Porque é a parte do espectro solar que chega na Terra que tem maior energia. Tá? Ela tem mais energia que de toda a luz visível e também do infravermelho, que é invisível, como vocês podem ver lá no espectro eletromagnético, que a gente já discutiu lá na parte de ondas. Né? Os outros
né, são absorvidos pela atmosfera da Terra. Então, os que chegam aqui, os mais energéticos, são da ultravioleta, tá? Por isso que, se algum deles provoca efeito fotoelétrico, é o ultravioleta, é o mais indicado. Bom, e como a gente já disse, né, o efeito fotoelétrico ele não depende da intensidade, mas depende da frequência, ok? Então, quer dizer, aqui no caso, o vidro está bloqueando, e aí a luz ultravioleta não consegue chegar no eletroscópio e realizar o efeito fotoelétrico. Ok? Aí tem uma afirmação também aí que a placa de vidro vai sofrer efeito fotoelétrico. Placa de vidro é isolante, tá, gente? Efeito fotoelétrico só acontece com condutoras, ok? Por isso que normalmente a gente fala metais, né? Que os metais são condutores de eletricidade. Ok? Muito bem, faltou um item lá na nossa linha, né? Que é o espectro, na nossa lista, que é o espectro de linhas, né? Emitidos pelos átomos incandescentes. Ele foi observado pela primeira vez pelo Fraunhofer, tá? Lá no início do século XIX. E ele percebeu linhas escuras em posições específicas do espectro solar, como vocês podem ver aqui nessa própria ilustração da foto dele, tem algumas linhas escuras aqui no meio das cores, tá? Ele observou isso, tá? Ele também percebeu que um gás incandescente, ou seja, um gás que esteja muito quente, que está até emitindo luz, emite o mesmo tipo de linha no espectro, tá? Se esse gás estiver aquecido, as linhas são brilhantes, né? Então, você joga a luz a luz através do gás, ela passa aqui numa fenda, depois num prisma, e aí você projeta isso numa chapa fotográfica. E aí vai formar as linhas aqui. No caso aqui, é um gás aquecido, então você tem essas linhas brilhantes, tá? Quer dizer, o espectro, a chapa é escura e forma as linhas brilhantes, tá? Agora, se for o contrário, se você joga o espectro, uma luz solar, num gás de baixa temperatura, aí esse gás ele vai absorver luz e vai produzir as linhas escuras, que é aquelas primeiras que Fraunhofer observou, tá? Então, é basicamente isso aqui, olha. Se você joga a luz branca num prisma, a decomposição dela gera um espectro contínuo, ok? Agora, se um gás quente joga luz, né, através de um prisma, você vai ver o espectro de emissão. Então, você vai ver linhas claras, tá? Linhas claras num fundo escuro, de uma chapa fotográfica, por exemplo. Agora, se você joga a luz branca num gás frio, aí você vai ver linhas escuras no espectro contínuo. Tá? O espectro contínuo é isso aqui, né? Então, seria um espectro desse, porém com umas linhas escuras. E é interessante perceber, aqui é o mesmo gás, só que aquele está quente e aquele está frio, que o espectro de emissão e o espectro de absorção ele é muito parecido. Só que aqui as linhas são claras e as linhas aqui são escuras. Aqui o gás está quente e aqui o gás está frio. Ok? Então, a posição das linhas é basicamente a mesma. E é interessante que cada elemento químico tem um conjunto de linhas que o caracterizam, tá? Então, a gente vê aqui o hidrogênio tem um determinado conjunto de linhas. O hélio tem outro conjunto, né? O neônio tem outro, o mercúrio tem outro. Então, cada um vai ter um conjunto de linhas, né? No caso, aqui é o espectro de emissão, né? E aqui alguns espectros de absorção, né? Aqui tem do sódio, do mercúrio, enfim. Essas linhas são muito importantes, então, porque aí a gente consegue analisar, né, a composição do gás. Então, a gente consegue, porque é meio que um documento de identidade, tá? É uma impressão digital do gás, o seu espectro.
Então, se você observar a luz de um gás, de uma chama, por exemplo, né? Ou de uma estrela que está a milhões de anos-luz de distância, você consegue saber do que ela é feita analisando esse espectro, né, dela, o espectro que você observa dela, ok? É assim que a gente consegue estudar as estrelas muito distantes, né, nebulosas, enfim, todo tipo de objeto astronômico. Bom, mas até agora a gente não explicou nada, né? A gente só mostrou, né? O pessoal não sabia por que esse espectro, sabia que ele existia, tá? Quem explicou mesmo por que ele existia foi o Balmer, né? Esse físico matemático suíço que vocês estão vendo aqui ao lado, né? Ele chegou a uma expressão matemática, tá? Ele ainda não trabalhou a teoria, ele trabalhou a matemática, e essa matemática conseguia prever aonde que estariam essas linhas do átomo de hidrogênio. Tá? Conseguia prever essas linhas e explicá-las por meio de uma relação matemática, tá? Bom, mas eles não sabiam por que essas linhas, existiam essas linhas, né? Não era um espectro contínuo. Pela teoria clássica, tá? Era para ser um espectro contínuo, tá? Por quê? Pela teoria clássica, um elétron, quando ele estivesse orbitando o átomo, ele estaria girando, ele teria uma aceleração centrípeta, e cargas elétricas aceleradas, elas emitem radiação, tá? Só que ao emitir radiação, ele perde a sua energia. E à medida que ele perde energia, ele vai se aproximando do núcleo até cair lá no núcleo, tá? Só que como eles acreditavam que a frequência da radiação emitida estava relacionada à frequência do movimento dele. E como a frequência do movimento dele variava continuamente até ele chegar no núcleo, eles esperavam que o espectro observado era para ser um espectro contínuo. Mas ele não era. Ele era um espectro discreto. Bom, e quem resolveu esse problema todo, claro que com a ajudinha do nosso amigo Planck, né? E também do nosso amigo Einstein, foi Bohr, Niels Bohr, né? Ele criou um modelinho utilizado inicialmente para o modelo de hidrogênio e depois generalizado. Ele concluiu e ele mostrou matematicamente que a energia do elétron orbitando o núcleo, no caso do átomo de hidrogênio, era quantizada essa energia, tá? Alguns valores discretos, né? Então, o elétron só poderia permanecer em alguns níveis, estão ilustrados aqui, ó, o n igual a 1, que é esse pequenininho, o n igual a 2, o n igual a 3, esse n é um número quântico, tá? Se o elétron ficasse nessas órbitas aí, chamadas de órbitas permitidas, ele não irradiaria energia. E aí ele chegou na expressão matemática para essas energias, menos K sobre N ao quadrado, onde esse K é uma constante que pode ser dada em joules, tá? É um número bem pequeno, ou em elétron-volts, que aí o número já não é tão pequeno assim, né? Elétron-volt é uma unidade de energia muito utilizada em física quântica para energias muito pequenas, tá? Um elétron-volt é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, né? Quer dizer, é muito pequeno. Então, ele é muito usado na física quântica. E esse n seria, então, um número quântico, pode ser 1, pode ser 2, 3, 4, 5, números inteiros, tá? Então, quando o elétron ficava naqueles níveis de energia, ele não irradiaria, não emitiria radiação, tá? Agora, se ele passasse para um nível de energia, de um nível de energia mais alto para o mais baixo, ele teria que perder energia, então, aí ele libera energia usando um fóton, a chamada emissão espontânea. Então, por exemplo, ele estaria aqui no nível 2. Ele poderia passar para o nível 1 se ele emitisse um fóton com a energia cuja
cujo valor seria a diferença de energia entre o nível 2 e 1, tá? Seria uma emissão espontânea. Agora, também pode acontecer o contrário, pode ser que um fóton atinja um átomo, um elétron pega esse fóton, e aí ele passa do nível de energia para um outro que tem energia maior, tipo do nível 1 para o nível 2, tá? Ou do nível 1 para o 3, tá? Então, ele transitaria entre esses níveis, descendo se ele perdesse energia, e subindo se ele ganhasse energia, tá? Aqui nessa figura, que é clássica na quântica, tem todas as transições possíveis de energia. Aqui tem os valores da energia em elétrons volts, tá? E aí tem as séries de Lyman, séries de Bauman, série de Paskin, né? Com as suas marcas lá no espectro eletromagnético, no contínuo, tá? Que até mostra frequência, comprimento de onda. A série de Lyman, ela termina no nível n igual a 1. A série de Balmer termina na n igual a 2. A série de Paskin termina no n igual a 3, enfim. São todas as transições possíveis. Ok? Quando o elétron sai de um nível, que é o chamado nível fundamental, que é n igual a 1, é a menor energia que ele pode ter, e vai para um nível superior, a gente diz que ele está excitado. Tá? Ele passou para um nível excitado de energia. Então, o nível 2 é o primeiro nível excitado, no nível 3 é o segundo nível excitado, e assim sucessivamente. Tá? Mas aí, para ele passar, ele tem que absorver um fóton que seja igual à diferença numérica de energia do nível 1 inicial até o nível final. Então, se ele vai de 1 para o 2, ele tem que ganhar aí, né, 10,2, né, ou melhor, 10,8 eletronvolts e assim sucessivamente. A diferença aqui, ok? 10,2 mesmo. E, novamente, vamos lá, mais uma questão do PISME. Vai falar aí do modelo de Bohr, e aí ele dá aquela equaçãozinha que eu já mostrei para vocês, só que ao invés do K, ele já botou o valor aqui direto, ó, 13,6 eletronvolts. Tem o diagrama dos níveis de energia também, tá? Em eletronvolts. E ele dá o constante de Planck também em eletronvolt segundo, tá? Para a gente trabalhar com eletronvolts. E ele vai pedir para a gente calcular, tá? A energia necessária, a frequência necessária para passar o elétron, a frequência do fóton, tá, gente? Para que o elétron que esteja na órbita 1 vá para na órbita 4. E depois, se ele estiver na órbita 4 e cair para 2, depois para 1, ele quer saber os comprimentos de onda relacionados, emitidos. Então, vamos lá. Primeiramente, ele está no nível 1, tá? E vai passar para o nível 4. Qual é a energia que ele tem que absorver? O nível 1, pela figura, ele é menos 3,6 eletronvolt. O nível 4 é 0,85. Essas energias são negativas porque o elétron está preso. Na hora que ele sai, na hora que ele é ionizado, a energia se torna zero. Tá? Ele tem que ultrapassar o limite da energia zero para sair. Bom, então a gente tem que fazer a diferença de energia. E4 menos E1. Tá? É sempre a maior menos a menor, tá, pessoal? Então, menos 0,85 menos 13, menos 13,6, então ele tem que absorver 12,75 eletronvolts de energia. Tá? E aí nós vamos usar a expressão do Einstein, E igual a HF, com o H que ele deu, 4,1 vezes 10 a menos 15, porque aqui está em eletronvolts, né, gente? Aí aqui também está em eletronvolts. E aí é só a gente passar esse valor dividindo aqui, a gente vai ter a frequência de 3,1 vezes 10 a 15 Hz. Ok? Resolvida a letra A. Vamos na letra B agora. Na letra B são duas transições, tá? De 4 para 2 e de 2 para 1. Vamos fazer de 4 para 2 primeiro. De 4 para 2, E4 menos E2.
O 4 a gente já viu que é 0,85, o 2 é menos 3,4. A diferença dá 2,55 eletronvolts. Jogando na equação de Einstein, a gente vai encontrar uma frequência, 2,55 a diferença, constante, dá uma frequência de 6,2 vezes 10 a 14 Hz. Só que ele não pediu frequência, ele pediu comprimento de onda. Vem lamber ferida, lembra dessa? Segundo ano aí, ó, vem lamber ferida. A velocidade de radiação é a velocidade da luz, tá, gente? 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Então, vai entrar no lugar da velocidade, a frequência eu já tenho, acho o comprimento de onda. Aí fica facinho, né? O comprimento de onda vai dar 4,823 vezes 10 a menos 7. É muito comum expressar em nanômetros, tá? Por isso que eu coloquei aqui vezes 10 a menos 9, porque 10 a menos 9 é nanômetros, ok? Se tiver opção lá, por exemplo, vocês marcarem, pode ter em nanômetros. Então, aprendam essa aí também. Bom, de 2 para 1 vai dar uma diferença de energia aí de 3,4 para 3,6 para 3,4, 10,2, né, que eu já tinha comentado com vocês. Joga na equação de Einstein, E igual a HF, achamos aí, ó, 10,2, achamos uma frequência de 2,49, vezes 10 a 15. Depois vai no vem lamber ferida de novo, e aí a gente vai ter um comprimento de onda de 1,206 vezes 10 a menos 7, ou 120 vezes 10 a menos 9, 120,6 nanômetros. Ok? Muito bem, isso tudo aí está no livro de vocês, tá? Vocês podem ver lá, tá bem escrito lá. Eu fiz um resumo aqui para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, vocês podem me acionar aí, que eu esclareço. Ok? No mais, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Grande abraço.